Olá, tudo bem? Eu sou Delci Colves, estamos aqui no SOS Empresas para ajudar empresários que foram impactados. Está aqui comigo o Dr. Guilherme Dalla Libera, que vai agora se apresentar e vai falar um pouco para nós de como que hoje o judiciário ou toda a questão jurídica pode nos ajudar nesta nossa nova situação que estamos vivendo, ou seja, de reconstrução das nossas vidas, né, das nossas casas, dos nossos negócios, para uma retomada do crescimento novamente. Olá, me chamo Guilherme Dalla Libera, sou advogado especialista em direito tributário e direito de empresas e muito me honra estar aqui para a gente, enfim, conversar e compartilhar conhecimento. Eu fico feliz de estar participando do SOS Empresas, agradeci muito o convite, acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer as pessoas retomarem as suas vidas com dignidade. E batendo na tecla, que a gente já falou outras vezes, mas nós somos um grupo de voluntários, né, Guilherme? Nós somos voluntários, eu sou contador, o Guilherme é advogado, como ele se apresentou, e a gente tem psicólogos, nós temos consultor empresarial, nós temos consultor financeiro, nós temos vários profissionais que são muito bons no que fazem e estão aqui como voluntários para ajudar o empresário. E não só gravando vídeos, mas também presencial. Estamos marcando reuniões, estamos conversando, estamos dando o apoio. Nós só não temos dinheiro para dar. Para isso existe o que agora? Explica para nós. Bom, vamos lá. Primeiro é isso, eu acho que o serviço voluntariado ele não precisa ser necessariamente só na base da pirâmide e na questão emergencial, né? Mas ela pode se desenvolver ao longo da vida através da disponibilidade de compartilhar o teu conhecimento, compartilhar informações, enfim, informações como essas. Por exemplo, no campo financeiro, o que eu estou vendo que está acontecendo de movimentação para que as empresas possam se recuperar? Primeiro, o Banco do Brasil está disponibilizando, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal estão disponibilizando uma linha de crédito do governo federal. Essa linha de crédito se chama Pronamp e ela está saindo, ela já existe há bastante tempo, mas foi denominada uma linha de crédito que chama Pronamp da calamidade pública, que foi feita especificamente para isso e determina uma subvenção de 40%. Então, como é que funciona isso? O que é essa subvenção de 40% para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo entender o que é essa subvenção? Vamos lá. Qual é a diferença de subvenção e incentivo? Tá? A subvenção ela é uma espécie de incentivo. Então, por exemplo, se eu vou financiar, por exemplo, uma lavoura, uma produção agrícola, existe o Pronamp. Só que nessa linha de crédito eles dão um incentivo. O que é isso? O governo faz chegar lá no produtor o dinheiro a juro mais barato. Certo. Então 6% ao ano, 3% ao ano, dependendo do ano. Certo. Isso é um incentivo. Tá? Neste caso do Pronamp e da crise, o que está sendo estabelecido é uma subvenção. Então existe uma política pública direta para que se invistam recursos naquela região, para que aquela região se recupere economicamente. Então, subvenção no Pronamp é a possibilidade de não pagar. Então, por exemplo, se eu tenho lá um faturamento anual em 2023 de R$500 mil, tá? E eu estou numa área afetada, este é o requisito para tu ter acesso ao Pronamp. Tu está naquele grupo de empresas que o próprio governo federal colocou como área que estão como calamidade pública. Por exemplo, Canoas, Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, é toda a cidade. Toda a grande Porto Alegre. Toda a grande Porto Alegre. Então, assim, bom, eu faturei ano passado R$500 mil, tá? Se eu tenho a minha certidão negativa, porque esse é um requisito,
Um requisito que não era para ter, né? Isso, que aí se for o caso a gente pode judicializar depois. Porque no discurso, quando foram liberar isso aí, disseram que a questão do teu passado, ou seja, dos teus protestos, tudo não ia ser levado em conta. Não, pois é. Agora está sendo levado em conta. Está sendo levado em conta porque precisa da certidão negativa, mas aí eu vou chegar lá no final a alternativa se o Pronamp for negado. Então, assim, eu tenho 150 mil para mim. 150 se eu mil faturei é o limite 500, máximo, né? 30% do faturamento. Sim, mas então, se eu faturei 150 mil é o limite máximo, né? Sim, tá? Então, por isso que eu falei em 500 mil, porque se tu faturou 500 mil, que é razoavelmente pouco, né, para uma empresa, empresa de pequeno porte, já é razoável que se atinja esse faturamento, né? Claro. Tu tem liberado 150 mil, tu precisa pagar 90. Tu pagaria, no caso, 60% do valor que tu pegou emprestado. Exatamente. Um cálculo redondo, se tu pegou 100 mil, tu paga 60. Isso, exatamente. Com 2 anos de carência. Então tu vai pagar, depois que tu recebeu esse dinheiro, tu vai começar a pagar 2 anos depois. Depois. E com 3 anos para pagar depois. 5 anos no total. Tá? E os encargos, 1,35%. Tá? Com tendência de baixa, porque é Selic mais 6% ao ano. Uhum. Taxa Selic mais 6% ao ano. Que é como a tendência da taxa Selic agora é baixar, então hoje o encargo estaria 1,35 ao mês, sobre o valor que tu tem que pagar, né? Fora a subvenção. Então, no caso, 150 mil, paga os encargos só sobre 90. Certo? E é isso aí. Esse é o Pronamp da crise. É o Pronamp. E qual é a outra linha de crédito que nós temos aí? Bom, eu vi hoje, vindo para cá, e aí fui conferir através dos meios de comunicação que são assim idôneos, que são hoje os meios de comunicação do governo federal, né? E aí eu olhei lá que o Sebrae está disponibilizando linhas de crédito a fundo perdido. O que é uma linha de crédito a fundo perdido? É uma linha de crédito que tu não precisa pagar. Desde que, bom, diferente do Pronamp, que é algo bem mais amplo, o Sebrae ele está disponibilizando linhas de crédito com critérios bem mais específicos, tá? Não é só estar lá na área que foi afetada pela enchente e ter a certidão negativa, como é o Pronamp, tá? Mas é para micronegócios. Então, o que acontece? O que eles exigem lá no Sebrae? Bom, tu tem que fazer um cadastro. Dentro do cadastro, tu já tem que explicar direitinho qual é a tua necessidade. Olha, eu tenho uma pequena ferragem, a minha ferragem foi inundada e eu preciso comprar estoque, eu preciso refazer o layout da minha empresa. Bom, tu explica a tua necessidade. A partir daí, existe lá uma equipe de consultoria do Sebrae que vai analisar isso e fazer um projeto para ti, para áreas específicas dentro da empresa. Então não é assim, que tem o Pronamp que eu posso usar para um capital de giro. Não, é vinculado. E aí eles vão liberando o recurso para ti mediante a apresentação das notas fiscais. A gente olhando a situação da tua empresa, o Sebrae pode te ajudar em recompor o teu estoque até o limite de tanto. Então, tu vai apresentando as notas fiscais e eles vão te disponibilizando o recurso. Então é lógico, isso é muito interessante, isso é muito bom. E é a fundo perdido, né? Fundo perdido. Muito bom. O importante disso é isso. É uma linha de crédito bem mais chatinha, bem mais complexa, né? No sentido dos requisitos para tu poder se enquadrar nele. Claro. Mas para aquelas empresas assim que daqui a um pouco são prestadores de serviço, né? É aquela pessoa, de repente um outro parceiro, uma secretária, né? Então, enfim. Muito bom. Tu falou em estoque, repor o estoque. Agora, meu querido doutor... Manda ver. Eu estava pensando, sabe, eu sou contador, eu estou sempre pensando na questão tributária, na questão de impostos, na questão assim, de como ajudar o empresário nesse momento.
E aí surgiu aquele problema do estoque dele. Ele perdeu o estoque. Só que quando ele adquiriu esse estoque, lá dentro desse estoque que hoje está indo todo ele para o lixo, a gente vê na frente das empresas aí pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de lixo, que eles estão pegando aqueles estoques e jogando fora, porque tu não pode vender um produto contaminado, né? Nem contaminado, às vezes, o cara, mas isso é ferro, mas ele está enferrujado. Mas isso é... Então, quer dizer, tem várias coisas que realmente tu consegue reaproveitar, mas muitas tem que jogar fora. Só que o imposto estava embutido quando eu comprei aquele produto. PIS, COFINS e ICMS. PIS, COFINS e ICMS estava embutido diretamente. Mas indiretamente, outros também estavam embutidos. Mas vamos olhar da seguinte maneira, tá? Eu tenho esse estoque declarado lá. Agora eu tenho que baixar ele. Muitas empresas não sabem disso, que eles têm que baixar esse estoque. Tem que ser dado perda nesse estoque. Para não depois ele não gerar um tributo, porque ele vai ficar aberto lá no teu estoque, lá dentro, perante o Cefaz, perante a UECA, que ele vai aparecer aquele estoque como tu deve aquele estoque. Tu tem que prestar conta daquele estoque. Então tu tem que baixar ele. Agora a minha pergunta básica é: a gente consegue alguma utilização ou pedir um ressarcimento desse imposto que está lá dentro desse estoque que eu estou jogando no lixo? Sim, muito bom. Na verdade, assim, só para a gente dar um fechamento ali na questão anterior e linkar uma coisa com a outra, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, ele ainda está esperando um grande pacote de soluções por parte do governo federal. Tanto no ponto de vista jurídico, que é o que tu está falando agora, quanto do ponto de vista financeiro. Ainda falta lá, nas medidas financeiras eficazes, as políticas públicas, ainda falta um grande programa do governo federal que diga, bom, agora quem tinha financiamento produtivo e tal, tinha sua empresa, ou tinha adquirido um imóvel para sua empresa, bom, esse cara tem 6 meses de carência, vamos jogar as prestações dele lá para o final, o governo federal vai bancar o custo para os bancos, se for preciso, e não tem custo. Mas isso a gente está esperando. Isso a gente está esperando acontecer. A mesma coisa é um pacote de soluções em termos tributários. O que eu tenho para te dizer hoje sobre isso? Tá, o cara não baixou o estoque. Bom, a tributação do ponto de vista federal, tu vai pagando o quê? Tu paga primeiro os impostos sobre a folha, aí paga PIS e COFINS, e depois o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, tá? E aí, se tu importa ou exporta, imposto de importação e imposto de exportação. Apesar dos impostos incidirem em cascata, a regra geral é que as pessoas, os contribuintes, possam questionar os tributos desde que entrou na tua empresa até o momento que saiu da tua empresa. Claro, existem exceções, que são as substituições tributárias, tá? Mas a regra é essa. Bom, então o que eu poderia questionar? ICMS, PIS e COFINS. Porque como tu não vendeu, tu não gerou renda e nem lucro, imposto de renda e contribuição social, tu não, em tese, como tu só pode questionar da entrada na vida da empresa até a saída da mercadoria, seria isso. Mas vamos assim, Guilherme, só para te resumir, como esses locais que foram atingidos, ele tem um número muito grande de CNPJs lá, muito grande de CNPJs mesmo. Sendo que deste universo, a gente se baseia pelo universo num todo, né? O universo total. Então, mas eu me baseio num todo. Hoje a gente tem mais ou menos aí entre 80% a 85% que são CNPJs, ou são MEIs, né? Ou são
enquadrada no Simples. Sim. Sobraria ali de 10 a 15% que são geral. Então eu digo que esses CNPJs que foram impactados lá dentro, 90% ou é MEI ou é Super Simples. Sim. E o Super Simples ele paga a tributação toda ela no faturamento. Sim, um regime simplificado. No faturamento, paga lucro. Mesmo ele não tendo lucro, ele paga o imposto de renda sobre lucro. Porque ele paga na movimentação. E até o presumido paga também o imposto. Super Simples é um sistema simplificado de tributação. Isso, e o presumido, ele também paga o imposto sobre o lucro, mesmo ele tendo prejuízo, porque não é pelo lucro real. Aí a minha dúvida maior, e eu tenho certeza que dos ouvintes e outros colegas nossos, né, é se tem como recuperar esse imposto que veio embutido no custo e que ele ia colocar no preço final do produto dele para ele poder ter lucro. E hoje esses produtos foram todos parar no lixo. Então tem empresas aí, inclusive clientes nossos aqui do escritório, que estão jogando fora um estoque de 2, 3, 4 milhões de reais. Por isso que eu estou te dizendo, assim, ó, as empresas... Preço de custo, né? Sim, claro, assim, ó, as empresas que não são super simples, elas têm direito de recuperar ICMS, PIS e COFINS, tá? Então precisaria fazer uma demanda judicial. Demanda judicial. Isso. Ponto. Uma demanda judicial para poder se apropriar dos créditos, tanto do ICMS quanto do PIS e COFINS, nos diferentes âmbitos. A empresa que é do Super Simples, bom, essa pode fazer uma ação judicial buscando não uma restituição, mas um aproveitamento desses créditos, uma apropriação desses créditos para compensar no final, tá? O que a gente pode falar assim no âmbito judicial, assim, ó, e aí para as empresas do Super Simples, e isso eu acho que eu já expliquei isso em algumas das nossas reuniões. Até para resumir, nós não íamos falar de tributos. Não. Nós desenhamos aqui antes o nosso histórico, nós ia falar de créditos, ou seja, créditos financeiros aí para as empresas, e nós ia falar também da judicialização, né, da questão das perdas, seguros e outras coisas. Mas vamos entrar isso na sequência. Vamos. Na verdade, assim, como tu abordou a questão do Super Simples, é isso, assim, o Super Simples, como tu paga uma guia só sobre o faturamento, tu pode tentar se apropriar, mas tu tem que fazer uma discussão judicial em torno disso, tá? O que tu não precisa fazer uma discussão judicial é barbada, fácil de fazer e dar restituição em dinheiro, e eu acho que as empresas desse segmento, elas precisam saber disso, porque hoje é indispensável que tu possa fazer a economia, não é nem mais ganho de competitividade, é sobrevivência, né, com o aproveitamento dos créditos que tu tem. As empresas do anexo 4 do Simples Nacional, o que eu estou falando? Prestadores de serviço, olha, desde limpeza, segurança, é uma série de empresas, tá? Elas têm direito a restituir o INSS que fica retido, tá? E não raras vezes a folha de pagamento da empresa é pequena e fica retido muito mais INSS na fonte do que efetivamente o valor da guia. E esses valores não são restituídos. Eu fiz isso para uma empresa, esse serviço agora, esse mês, para uma empresa de segurança, tá? Olha, uma empresa razoavelmente pequena, tá? Deu 500 mil reais, 480 mil reais. Isso e aí a empresa devia, se eu não me engano, 230 mil reais. Tá? Nós vamos quitar, através de um pedido de restituição administrativo, nós vamos quitar a conta dela, com créditos que ela não tinha aproveitado, e o resto do dinheiro vai em PIX na conta dela. Restituição. Bom, então seria isso quanto às empresas do Simples. Analisando assim de uma forma bem direta. Ser empresário, agora eu vou falar para o geral, atingido ou não atingido, de forma direta ou até indireta, pode ser que tu tenha um crédito
a receber, né? Tu tem Sim. um crédito tributário. E isso é interessante. A gente já vinha falando isso, a gente já falou isso outras vezes. E aproveitar esse ensejo, e é bom saber assim, ó, nós vamos passar por mais um período de crise. Uma crise, a gente veio, a gente diz assim, pô, a gente estava agora tentando criar fôlego quando nós saímos de uma pandemia, né? Uhum. Nós viemos de uma pandemia, aí tivemos uma mudança política que também gerou uma instabilidade na economia. Sim. E aí, a gente estava tentando, achando que 2024 ia ser um ano, e aí veio essa coisa para nós aqui no Sul, sabe? Que essa calamidade aí, ela assim, ó, nós vamos sofrer. Então, aquele furacão Katrina, diz que onde pegou aquela região lá, levaram mais de 10 anos de uma recuperação. Sim. E ainda estão em fase de recuperação. Nós não temos esse tempo aqui. Nós não temos. E diz que a área atingida aqui, ela é 50% maior do que a área que foi atingida lá pelo Katrina. E as pessoas que foram impactadas, aqui é o dobro. Sendo que o nosso poder aquisitivo aqui é muito menor do que o poder aquisitivo dos americanos. Sim. E eles têm muito mais poder de reinvestir, Sim. que nós não temos. Então, nós precisamos nos unir. Uma coisa assim é que eu bato na tecla, é: hoje, gaúcho compra de gaúcho. Sim. Canoense compra de canoense. Pessoas de state têm que comprar de state, de Porto Alegre, tem que comprar do seu bairro. Tem que ajudar o dinheiro circular perto de casa, fazer as coisas acontecerem. Ah, mas se eu comprar na internet eu vou ter tantos por cento de desconto. Isso, ajuda o chinês. Porque quando tu precisar, ele não vai te ajudar. Ajuda lá a Amazon, o Mercado Livre, ajuda eles. Mas, cara, tu tá quebrando o teu vizinho que vai te dar emprego pro teu filho amanhã. Então nós precisamos ajudar o mercado local, nós precisamos ajudar aqui agora, nós precisamos dar força aqui. Na verdade, é o que dizem os mais antigos, né? A prosperidade, ela acontece mais, quanto mais ela acontece para ti, acontece para os que estão à tua volta. Então, o incentivo do comércio local, ele gera riqueza na comunidade. E essa prosperidade da comunidade gera prosperidade para o teu próprio negócio. Então, assim, é uma corrente do bem que deve ser sempre incentivada. E nós procuramos, sabe, Guilherme? Nós procuramos, assim, que nem tu está aqui, não é porque tu está aqui que eu vou falar o que eu vou falar agora, mas todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto do SOS Empresas, nós olhamos e vimos o histórico dessas pessoas, o histórico deles, não o que eles dizem, mas o que eles fazem. Sim. Né? O que eles fazem, porque muitas pessoas dizem coisas, dão cursos, dão aulas, são doutores, mas o que eles fazem não é o que eles dizem, sabe? Sim. Então eles dão um histórico e até muito bonito, mas se tu olhar os resultados deles, não condizem com o que eles fazem, os resultados. Então eu assim, ó, eu tinha uma pessoa que era até uma cliente nossa aqui do escritório, dava uns cursos maravilhosos, excelentes, mas tu tinha que pensar algumas coisas lá dentro, porque o que dizia não era o que fazia. Então, a vida dela, dessas pessoas que estavam dando o curso, as vidas dessas pessoas não diziam com o que eles falavam. Ou seja, eles contavam uma história que a vida não. Mas isso Aí eu te digo assim... É a crise dos valores que vem da digitalidade. Pensa bem, né? Pensa digital, bem. né? Se teu filho fica doente, tem que fazer uma cirurgia. Tu vai, olha na internet lá, pesquisa lá, um cara dando um discurso lá, aí tu vai lá e contrata aquele médico, e aí o médico olha assim, esse tipo de cirurgia eu nunca fiz, mas vamos testar, vamos ver o que dá. Tu vai colocar a mão ou seja, a vida do teu filho na mão desse médico? Não. Não, o que tu vai fazer? Tu vai procurar um profissional que já tenha êxito naquilo que ele vai fazer, né?
As pessoas fazem isso hoje com as suas empresas, Guilherme. É. O cara dá um discurso bonitinho, e aí os caras vão lá, tiram às vezes de um contador com um histórico de sucesso, levantando as empresas, ele vai lá, tira a empresa e leva para um que fala bonitinho. Não, mas e aí a depois, questão da psique humana, é bem interessante isso, né? Porque assim, ó, quer dizer, a vida é a mesma coisa, com um diferencial, ou seja, o teu negócio é uma vida. Sim. Não, e a digitalização do mundo levou a isso, né? Essa necessidade de aceitação de pessoas que, cara, você não conhece, nunca vai conhecer, nunca vai se relacionar comercialmente ou pessoalmente com aquela pessoa, mas é a questão do like, né? Então, assim, todo negócio no Instagram é próspero. É bonito, né? Todo empresário, todo consultor, todo prestador de serviço no Instagram é próspero. Tu vê aquele texto, aquela coisa que é preparada exatamente para seduzir as pessoas, né? E eu falo isso com tranquilidade porque o advogado não pode fazer isso, está proibido pela Lei 8.906, que é o Código de Ética, né? A gente pode participar, enfim, interagir de forma digital para fins de passar uma informação para a pessoa, né? Mas tu nunca vai vir aqui, vai ouvir dizendo num podcast teu, olha lá, liga lá no meu escritório, o telefone tal, o e-mail é tal. Não, isso o Código de Ética dos Advogados proíbe. Então eu posso falar com tranquilidade assim, ó, de como eu vejo esse mercado. E aí a questão é essa, assim, muitas vezes a pessoa que passa a imagem, essa questão que tu está falando, ela não entrega depois aquilo, a empresa não entrega aquilo que ela está prometendo. Por quê? Porque assim, ó, o mundo dos negócios, ele trabalha com casos de sucesso. Mas olha, analisa então, assim, daqui a pouco tu tem um cara que fez 10 cirurgias bem-sucedidas e ele tem case de sucesso. Então, ele faz um bom marketing em cima daquilo e cresce. E aí tu vê o outro profissional, que tu falou mesmo, médico, que é mais experiente e tal, que tem daqui a pouco 30 anos de cirurgia, tem 5 mil casos de sucesso, mas daqui a pouco a competição entre eles acaba ficando desequilibrada porque um é digital e o outro não é digital. É analógico. Mas vamos assim, pensar assim, ó, olha o que nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco a gente está tentando fazer um trabalho voltado para aquelas empresas que foram realmente impactadas. Aí hoje está acontecendo o quê? Muitos profissionais estão se aproveitando disso e hoje e tentando ganhar em cima de uma catástrofe. A gente percebe bem isso, sabe? E então, quer dizer, toda aquela experiência, nós aqui temos mais de 40 anos que a gente atua nessa área, sabe? A gente vai passamos por várias crises econômicas, crises políticas, crises sanitárias, que é o caso do Covid, agora essa crise climática. Então, quer dizer, a gente vem passando nós viemos sobrevivendo a isso e sempre saímos fortalecidos do outro lado, porque nós nos doamos não só para superar a nossa crise, porque nós estamos nela também, mas poder ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade. Então, assim, aí a gente entra assim e forma uma equipe sólida, uma equipe forte, que é o que a gente está fazendo, olhando quem? Olhando as pessoas, olhando com quem andamos. E aí tem aquele ditado, que eu acho que é um ditado bíblico, eu não sei se é bíblico, mas eu tenho como tal, que me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Uhum. Então, se tu anda com pessoas do bem, com pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, a tendência é seguir esse mesmo caminho, sim, evoluir, crescer, se fortalecer, porque as pessoas que eu busco para andar são pessoas do bem, são pessoas que estão ou igual ou até melhor do que eu e podem me apoiar. Agora, se eu busco as pessoas, ou seja, as pessoas que não têm capacidade e às vezes até têm maldade no coração, das duas uma, ou eu estou no lugar errado ou eu sou um deles. Tá? E aquele ditado, né? Isso já é mais
da parte psique do que da parte de lógica, de ciência. Mas dizem que tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Olha que interessante. Tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Então, qual é as 5 pessoas que tu está convivendo hoje? Com quem é que tu está andando? Com quem te apoia, com quem te ajuda, com quem pode te puxar para cima? Ou com quem te fala coisas negativas, com quem te quer ver aonde? Então, essa é as coisas que o empresário hoje, o empresário, principalmente aquele empresário hoje que está com dificuldade, que está para baixo, procura ajuda, procura aquele profissional que quer o bem, que quer ver tu crescer, que quer te ajudar. Não adianta andar com outro igual a ti ou que está pior do que tu. Não adianta. Eu acho que o importante nesse momento é a gente compartilhar informações. E é exatamente o que tu está falando, assim, ó. Tu sempre vai encontrar, tanto na vida quanto no mundo dos negócios, pessoas que pensam positivo, pessoas que pensam negativo, pessoas que são bem intencionadas e pessoas que querem tirar vantagem nesse momento difícil. E assim, o que eu penso nesse momento é que as pessoas que realmente querem ajudar, querem construir uma sociedade melhor, querem se reerguer, enfim, querem fazer de uma forma geral os negócios evoluírem, elas não guardam segredos para si nesse momento, né? Porque sempre tem uma estratégia de mercado. O que eu faço? A partir do momento que eu revelo aquilo que eu faço, como fazer, por exemplo, como ir lá e liberar o Pronamp, como ir lá e fazer o... Assim, agora daqui a um pouquinho nós vamos falar como judicializar as questões decorrentes da enchente. Nesse momento... Eu te falei assim, é o que eu digo ou é o que eu faço? Exatamente. É o que eu digo ou é o que eu faço? Pois é, por isso que eu tô assim, concordando contigo nesse sentido. Nesse momento em que o Estado se encontra, a pessoa que quer te ajudar, ela não vai guardar a informação. Sim. Para ganhar dinheiro com isso. Ela vai dizer, olha lá, ó, vai lá, procura um profissional, faz assim, faz assado, vai lá, fala com o gerente do teu banco, né? Existe tal coisa para fazer. Isso são coisas que em condições normais de temperatura e pressão, tu guarda para os teus clientes. Claro. Nesse momento, é o momento da gente compartilhar informações. E as pessoas que devem estar do teu lado são as pessoas que não têm medo de te dizer o que tu precisa fazer. Isso aí, nesse momento, né? Nesse momento. Assim, ó, então nós falamos sobre formas de financiamento, de como tu arrumar recursos, falamos sobre questões de recuperação tributárias, sobre as perdas dos estoques. Agora vamos falar um pouquinho sobre seguro, Guilherme, sobre o que eu perdi e eu tinha seguro e sobre o que eu perdi e não tinha seguro. Vamos lá. Bom, como tudo tem acontecido durante a história do Brasil em geral e do Rio Grande do Sul em particular, que tem um jurídico extremamente atuante, uma magistratura extremamente atuante e brilhante em diversos aspectos, a gente pode questionar a forma com que eles decidem as coisas, porque, enfim, daqui a um pouco não existe a mesma experiência de vida em todos os magistrados, né? Claro. Assim como não existe em todos os advogados, enfim, e nem nos promotores, então varia, né? A consciência, a forma com que aquela pessoa dispõe do argumento jurídico, de acordo com a própria experiência de vida dela. Então, por isso existem as discordâncias no judiciário, né? Mas no Rio Grande do Sul esse problema da enchente não vai passar também ao léu sem estar sob o crivo do Poder Judiciário. Por quê? Bom, eu perdi meu carro na enchente, eu perdi minha casa na enchente, meu negócio inundou na enchente. O que eu tenho que fazer? Bom, veículos. Quase 100% dos veículos têm cobertura contra enchente e mesmo aqueles que não têm cobrem danos materiais, o Poder Judiciário manda indenizar. Então, se tu perder um veículo na enchente e tu tinha um seguro, pode ficar tranquilo que a seguradora vai te indenizar. Se ela não te indenizar, tu pode fazer um processo. Então tá. Indenizar. Ótimo, isso é uma baita informação.